A paz do Senhor Jesus seja com você. Eu sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero abrir diante dos seus olhos uma pergunta que parece assunto de fim dos tempos, mas na verdade toca a sua rotina, o seu coração, a sua fé e o seu discernimento agora. Quando Apocalipse 18 diz que Babilônia cai em uma hora, de quem Deus está falando? De uma cidade? De um império? De um sistema espiritual? De uma estrutura econômica? Ou de tudo isso ao mesmo tempo, em camadas, operando por trás do brilho que o mundo chama de sucesso? Porque aqui está o mistério, a mesma Babilônia que parece invencível, que seduz reis, que enriquece mercadores, que embriaga nações, já está marcada por Deus para cair. O que o mundo chama de poder pode ser exatamente o que Deus já marcou para cair. Compreender isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Para que você não seja apenas um ouvinte, mas participe ativamente do cumprimento do ID através deste Ministério Digital, seja mais que um inscrito, torne-se membro do nosso Ministério Digital. Como amigo, guardião ou mantenedor do Palavra Pura, você recebe esboços em PDF, decide nossos temas e pede vídeos personalizados de uso livre. Clique em Seja Membro, semeie no Evangelho e viva Efésios 4:12, buscando o aperfeiçoamento para a obra do ministério. Agora respira fundo e entra comigo na palavra, porque o texto não chega como curiosidade, ele chega como alarme. Em Apocalipse 18, versículos 1 a 3, João não está debatendo teoria. João está vendo. E o que ele vê faz o céu inteiro tremer em sentença. João está na ilha, mas os olhos dele estão tomados por uma realidade maior. Em Apocalipse 18, versículo 1, ele vê outro anjo descendo do céu. Não é uma figura discreta. Não é uma mensagem tímida. É um anjo de grande autoridade, e a terra inteira resplandece com a sua glória. A luz não entra para decorar o cenário, a luz entra para expor o que estava se escondendo atrás do ouro, dos perfumes, dos tronos e das promessas. E então o grito vem, forte, incontestável, cortando o ar do mundo espiritual e da história humana. Caiu, caiu Babilônia, a grande. Perceba a força dessa sentença em Apocalipse 18, versículo 2. Não é talvez caia. Não é quem sabe um dia. É linguagem de decreto. O céu fala como quem anuncia um veredito já assinado. João ouve, e enquanto ouve, a cidade que parecia viva começa a ser descrita por dentro. Por fora, luxo. Por dentro, habitação de demônios. Por fora, comércio. Por dentro, prisão de todo espírito imundo. Por fora, sofisticação. Por dentro, contaminação. O texto aperta o peito porque nos obriga a encarar uma verdade que a carne odeia admitir: nem todo brilho vem de Deus. João continua ouvindo. Em Apocalipse 18, versículo 3, o Espírito mostra por que Babilônia é tão perigosa. Todas as nações bebem do vinho da fúria da sua prostituição. Reis da terra se prostituem com ela. Mercadores se enriquecem à custa do seu luxo excessivo. Veja a rede. Não é só uma cidade no mapa. É uma influência. É um sistema de sedução. É uma cultura que oferece poder, prazer, segurança, status e identidade, e cobra em troca a alma, a fidelidade e o discernimento. Babilônia não domina só com espada, Babilônia domina com fascínio. E é aqui que muita gente erra. Alguns olham para Apocalipse 18 e só enxergam geopolítica. Outros só enxergam simbolismo abstrato. Mas o texto pulsa em camadas. Babilônia tem rosto histórico nas escrituras, tem manifestação imperial ao longo da história e tem operação espiritual no presente. Ela aparece onde riqueza vira religião, onde influência vira idolatria, onde consumo vira identidade, onde pessoas deixam de ser imagem de Deus e viram produto. E antes que você pense que isso está longe, o texto encosta no nervo da vida moderna. Porque Babilônia sempre promete pertencimento para quem aceitar sua marca invisível, negocie sua consciência e você será incluído. Mas o Espírito não deixa isso no ar sem nos levar às antigas pegadas da própria Escritura. Porque a queda de Babilônia em Apocalipse 18 não nasce do nada. Esse nome já vem carregado de memória, de orgulho humano, de rebeldia organizada. E se você quiser discernir a Babilônia do fim, precisa sentir o primeiro pulso do seu coração lá atrás, quando a humanidade decide construir fama sem Deus.
Então, sem romper o fio da visão de João, a própria Bíblia nos empurra para a planície onde o espírito de Babilônia começa a falar em voz coletiva. Em Gênesis 11, versículos 1 a 4, a terra tem uma só linguagem, as palavras caminham alinhadas, e os homens descobrem que a unidade pode ser usada para adorar a Deus ou para desafiar a Deus. Eles migram para uma planície em Sinear. Param. Olham uns para os outros. As mãos estão sujas de barro. Os pés estão marcados de poeira. O coração está cheio de ambição. E então começa a conversa que inaugura uma velha tentação com roupa de progresso. Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. O forno acende, o calor bate no rosto, o suor escorre pela nuca, e a tecnologia da época vira combustível para um projeto espiritual de independência. O texto diz em Gênesis 11, versículo 4, venham, vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus, para que o nosso nome seja famoso e para que não sejamos espalhados pela face da terra. Ouça a pulsação do pecado nessa frase. Não é só arquitetura. É adoração desviada. Não é só urbanização. É centralização do ego. Um homem levanta um tijolo ainda quente, passa a mão calejada sobre a superfície áspera, sente o calor quase queimando a palma, e diz ao outro, mais alto. Mais alto. Não podemos desaparecer. Não podemos depender de ordem que venha de cima. Nós mesmos vamos erguer o nosso nome. Alguém ri. Alguém concorda. Alguém calcula. Alguém com os olhos acesos imagina o monumento tocando os céus como se o céu pudesse ser conquistado por esforço humano. O som dos tijolos batendo uns contra os outros vira a liturgia de uma religião sem altar para Deus. Perceba como o espírito de Babilônia já respira aqui em Gênesis 11. Uma cidade construída para evitar dispersão quando Deus havia ordenado multiplicação sobre a terra. Um nome humano exaltado em lugar do nome divino. Uma torre como símbolo de autonomia. Uma comunidade unida, mas unida contra a dependência do Senhor. E isso é perturbador porque até a unidade, quando separada de Deus, se torna arma. Os rostos estão determinados. As conversas são rápidas. Mais barro. Mais betume. Mais altura. Mais glória. Ninguém para perguntar, e o que Deus quer? Então a resposta do céu vem. Em Gênesis 11, versículos 5 a 7, o Senhor desce para ver a cidade e a torre que os homens estão construindo. Não porque Deus precise se aproximar para enxergar melhor, mas porque a Bíblia expõe com ironia a santa pequenez de um projeto humano que se imagina colossal. Eles falam em alcançar os céus, Deus desce para observar aquilo que para eles parece gigantesco. E o Senhor diz, se, sendo um só povo e falando uma só língua, começaram a fazer isso, no futuro nada os impedirá de realizar o que planejam. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E a cena é intensa. Um líder aponta para o alto, abre a boca para ordenar o próximo carregamento, mas a palavra sai estranha. O homem ao lado franze a testa. O que você disse? Outro tenta responder e também tropeça em sílabas que nem ele reconhece. Um impulso de irritação corre pelo grupo. Mãos se movem. Rostos se fecham. Alguém grita. Outro retrocede. O fluxo perfeito da colaboração se parte em segundos. O que parecia indestrutível entra em colapso não por falta de material, mas por juízo de Deus sobre a arrogância humana. Gênesis 11, versículo 8, diz que o Senhor os dispersa dali por toda a terra, e eles param de construir a cidade. Pare e sinta isso. Babilônia, no seu germe, nasce de homens que querem segurança sem obediência, grandeza sem rendição, céu sem santidade, nome sem aliança. O projeto parece avançar, os tijolos sobem, a estrutura impressiona, mas por dentro já está condenada. Esse é o padrão que Apocalipse 18 retoma em escala final. O que parece estável aos olhos humanos já está julgado por Deus. Babilônia sempre tenta se apresentar como o destino inevitável da civilização. Deus a chama de ruína anunciada. E, no entanto, a Escritura ainda aprofunda mais. Porque o nome Babilônia não fica preso à torre original. Ele ganha corpo histórico, militar, político e religioso.
Em um certo momento da história bíblica, Babilônia não é só símbolo, é império real. É exército real. É invasão real. É trauma nacional. É o momento em que Jerusalém sente no próprio corpo o peso de uma potência que domina reis, saqueia tesouros e humilha povos. E se em Gênesis o espírito de Babilônia diz: façamos um nome para nós, agora ele diz: ajoelhem-se diante do que nós produzimos. Em Daniel 3, versículos 1 a 6, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ergue uma imagem de ouro. Não é pequena. Não é discreta. É alta, esmagadora, ostensiva. O rei convoca sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todos os oficiais. O chamado político se mistura com o religioso. O poder civil e a adoração idólatra andam de mãos dadas. E isso é Babilônia em plena operação. O sistema não quer só sua presença, quer sua reverência. Um arauto se levanta e proclama em alta voz que, ao som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, todos devem se prostrar diante da imagem de ouro. Quem não se prostrar será lançado imediatamente na fornalha em chamas. Sinta o peso da ordem. A multidão está comprimida. Ombros se encostam. O ar carrega expectativa e medo. O ouro da estátua devolve a luz com violência. Alguns evitam olhar muito tempo. Outros olham fascinados. Outros já tremem antes mesmo do som da música, porque sabem o preço da dissidência. E no meio daquela massa estão Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Judeus. Exilados. Servos do Deus vivo dentro da máquina do maior império da sua geração. Eles trabalham no sistema, mas não pertencem ao espírito do sistema. A música toca. O som entra no peito como comando. Trombetas cortam o ar. Cordas vibram. O corpo da multidão desaba em reverência. Joelhos vão ao chão. Mãos descem. Testas se inclinam. Poeira sobe. Vestes roçam no solo. Mas 3 homens continuam de pé. Não porque sejam teimosos por natureza. Não porque gostem de chamar atenção. Eles ficam de pé porque a fidelidade a Deus não pode se curvar para comprar sobrevivência. E naquele instante, a posição do corpo denuncia a posição do coração. A denúncia chega depressa. Em Daniel 3, versículos 8 a 12, alguns astrólogos se aproximam do rei com malícia. A inveja deles tem dentes. A acusação vem polida, mas envenenada. Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto. Mas há uns judeus que tu nomeaste sobre a administração da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não te dão atenção. Não prestam culto aos teus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Veja como Babilônia reage quando não consegue seduzir, ela ameaça. Se não consegue te encantar, tenta te queimar. Nabucodonosor explode em fúria. Daniel 3, versículos 13 a 15. Os 3 são trazidos. O rei os encara. O rosto dele está duro, a mandíbula fechada. A voz sai carregada de ira e incredulidade. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vocês não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Ele ainda oferece uma segunda chance. Isso é importante. Babilônia quase sempre oferece uma saída aparentemente razoável antes da perseguição total. Agora, quando ouvirem o som dos instrumentos, se vocês se prostrarem, muito bem. Mas se não a adorarem, serão lançados imediatamente numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Essa última frase não é só arrogância pessoal. É a velha soberba de Babel amadurecida em império. Quem pode impedir o sistema que domina tudo? O silêncio pesa por um segundo. O calor da ameaça quase pode ser sentido antes da fornalha ser aberta. Os 3 se entreolham. A respiração deles é curta, mas firme. Não há pânico nas palavras. Não há negociação com a consciência. Em Daniel 3, versículos 16 a 18, eles respondem: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei.
Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Que resposta é essa? É fidelidade sem barganha. É adoração sem contrato. É fé que não usa Deus como amuleto, mas se rende a Ele como Senhor. As mãos talvez suem. O coração certamente bate forte. O corpo humano sente o risco real. Mas a alma já escolheu antes da crise. E isso precisa entrar fundo em nós. Ninguém resiste à pressão pública em um minuto se não decidiu no secreto a quem pertence. Sadraque, Mesaque e Abednego estão dentro de Babilônia, exercendo função em Babilônia, servindo na administração de Babilônia, mas o coração deles já saiu dela. Nabucodonosor se enfurece ainda mais. Daniel 3, versículo 19. O semblante dele muda contra os três. Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume. O fogo ruge. O ar vibra. Soldados fortes se aproximam, agarram os três, amarram seus mantos, túnicas, turbantes e outras roupas. Há pressa, brutalidade, exibição de força. Babilônia sempre tenta transformar punição em espetáculo para educar os observadores pelo terror. Os homens são levados até a boca da fornalha, e o fogo está tão intenso que as chamas matam os soldados que os carregam. Daniel 3, versículos 20 a 22. O império mostra sua ferocidade. Mas o texto ainda não terminou. Os três caem atados dentro do fogo. O impacto vem. O calor deveria consumir. A fumaça deveria sufocar. O corpo deveria ceder. Mas então acontece o impossível. Em Daniel 3, versículos 24 e 25, Nabucodonosor salta, perturbado, e pergunta aos conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles respondem: sim, ó rei. Ele diz: olhem. Estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Babilônia descobre no seu próprio instrumento de morte que é alguém que ela não controla. Eu quero que você sinta essa cena sem pressa. O fogo ainda estala. A fornalha continua mortal. Os olhos de quem olha de fora ardem por causa do clarão. Mas lá dentro os três não estão se debatendo, estão andando. Antes estavam amarrados, agora estão livres. O fogo que deveria destruí-los só consome o que os prendia. E ao lado deles está o quarto homem. A presença do Senhor no centro daquilo que o sistema preparou para aniquilar os fiéis. Babilônia pode escolher a fornalha. Babilônia não pode escolher quem entra nela com o povo de Deus. Nabucodonosor se aproxima e grita para a abertura da fornalha. Daniel 3, versículo 26. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Venham. E eles saem. Não arrastando os pés. Não em desespero. Saem diante de autoridades, príncipes e governadores, e todos se aproximam para examinar algo que desafia a lógica. O fogo não tem poder sobre o corpo deles. Nenhum fio de cabelo foi chamuscado. Seus mantos não se queimaram. Nem sequer cheiro de fogo havia neles. Daniel 3, versículo 27. Eis o testemunho mais poderoso contra a Babilônia. Não é só sobreviver ao teste, é sair dele carregando a evidência de que Deus é maior do que o sistema que exigia adoração. Agora volta comigo para Apocalipse 18. Porque o mesmo padrão continua. Babilônia se apresenta com luxo, exige concordância, persegue dissidentes e parece incontornável. Mas a visão de João vai além do medo e além do fascínio. O céu não apenas anuncia a queda, o céu também chama um povo. E esse é o coração pastoral do texto. Em meio ao juízo, Deus fala como pai que conhece os seus pelo nome. Em Apocalipse 18, versículo 4, João ouve outra voz vinda do céu. Não é o grito de condenação agora. É o chamado de resgate. Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Antes do fogo final, há uma voz de resgate.
Antes do colapso completo, a misericórdia em forma de convocação. Povo meu. Essas duas palavras aquecem e confrontam ao mesmo tempo. Deus olha para a gente cercada por sedução, propaganda, pressão, recompensa e intimidação, e ainda diz, meu povo. Ele não perde os seus dentro do barulho dos impérios. Não esquece os seus dentro da fumaça dos mercados. Não abandona os seus no meio da engrenagem do mundo. Mas ele também não acaricia a permanência deles em aliança com o que já julgou. Por isso a voz não diz adaptem-se a ela. A voz diz saiam dela. E aqui é preciso discernimento fino. Sair de Babilônia não significa desaparecer do planeta, fugir para uma caverna, abandonar trabalho, cidade, tecnologia ou relações humanas. Daniel serve em governo estrangeiro sem adorar o espírito do governo. Os 3 hebreus ocupam função pública sem se curvar à imagem. João escreve para igrejas que vivem dentro de cidades reais, com comércio real, política real e tentação real. Então o chamado não é geográfico em primeiro lugar, é espiritual, moral, relacional e cultico. Deus está dizendo, rompam concordância. Quebrem aliança interior. Não bebam do mesmo vinho. Não chamem de bênção o que eu chamo de prostituição. Apocalipse 18, versículos 5 e 6, intensifica a sentença. Os pecados de Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Isso não é descontrole divino. É justiça proporcional. Babilônia feriu, explorou, corrompeu, seduziu, enriqueceu-se com sangue, com idolatria e com arrogância. O Deus Santo não é indiferente ao mal sofisticado. O luxo que encobre crueldade não engana o trono de Deus. E veja a autopercepção de Babilônia em Apocalipse 18, versículo 7. Estou sentada como rainha. Não sou viúva. Nunca terei tristeza. Isso arrepia porque é a fala de toda estrutura humana que confunde estabilidade momentânea com eternidade. É a soberba de quem olha para números, influência, alianças e aparências, e conclui, nada pode me atingir. Foi assim em Babel. Foi assim com Nabucodonosor. É assim com toda arrogância sistêmica que veste ouro e acha que escapou do juízo. Mas Apocalipse 18, versículo 8, responde, por isso num só dia as suas pragas alcançarão, morte, tristeza e fome. Ela será consumida pelo fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Num só dia. Em uma hora, dirão depois os reis e mercadores. O texto martela a rapidez para quebrar o encantamento da falsa segurança. O que levou décadas para ser construído, o que parecia insubstituível, o que sustentava fortunas, políticas e rotas, entra em colapso sob a palavra do Deus poderoso. Babilônia cai depressa não porque o mal seja fraco em aparência, mas porque nenhuma aparência resiste quando o juiz decide falar. O céu não negocia com aquilo que se levantou para usurpar adoração e devorar almas. E então João nos coloca no meio da reação dos dependentes do sistema. Em Apocalipse 18, versículos 9 e 10, os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, choram e se lamentam ao verem a fumaça do seu incêndio. Eles ficam à distância, apavorados com o seu tormento, e dizem, ai! A grande cidade! Babilônia, cidade poderosa! Em apenas uma hora chegou a sua condenação. Repare, eles choram, mas não por arrependimento. Choram pela perda daquilo que os alimentava. O coração não lamenta o pecado, lamenta o colapso da parceria lucrativa. Logo depois, em Apocalipse 18, versículos 11 a 13, os mercadores da terra também choram e se lamentam, porque ninguém mais compra sua carga. E o texto faz questão de listar mercadorias: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, toda espécie de madeira de citrono, objetos de marfim, bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, incenso, mirra, olíbano, vinho, azeite, farinha, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens e, por fim, corpos e almas de seres humanos. A lista é longa de propósito.
Ela cria peso. Ela arrasta. Ela expõe a extensão de uma economia que transforma tudo em mercadoria. E quando chega a expressão corpos e almas humanas, o espírito arranca a máscara da prosperidade sem Deus. Corpos e almas. Não é só comércio de objetos. É desumanização. É gente vendida, explorada, usada, sugada. Babilônia sempre monetiza o que Deus chama de sagrado. Faz isso com corpos, faz isso com consciência, faz isso com atenção, faz isso com afeto, faz isso com verdade. O sistema sedutor não se contenta em vender produtos, ele quer comprar pessoas. Por isso Apocalipse 18 não é assunto distante. Ele fala com um mundo onde valor de mercado tenta substituir valor eterno, onde imagem vale mais do que integridade, onde visualização vale mais do que pureza, onde influência vale mais do que obediência. Os mercadores continuam seu lamento em Apocalipse 18, versículos 14 a 17. Eles dirão: os frutos que tanto lhe apeteciam se foram. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. E ficam de longe, chorando, porque em uma só hora tamanha riqueza foi arruinada. O texto insiste no nunca mais e no em uma hora como golpes repetidos contra a ilusão da permanência. Aquilo que parecia sólido se revela vapor. O que o homem chama de absoluto, Deus chama de passageiro. Depois vêm os navegadores, capitães, marinheiros, todos os que ganham a vida no mar. Apocalipse 18, versículos 17 a 19. Eles veem a fumaça, lançam pó sobre a cabeça, choram, lamentam e gritam: ai! A grande cidade, onde todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua riqueza. Em apenas uma hora ela foi arruinada. O pó cai sobre o cabelo, a roupa e o rosto. A mão esfrega a testa. A voz falha. Mas, de novo, é luto por perda de fluxo econômico, não dor por santidade ferida. Babilônia constrói dependência. E quando ela desaba, os que dependiam dela percebem tarde demais que tinham amarrado o coração ao que Deus já havia condenado. Mas o céu reage de maneira totalmente diferente. Em Apocalipse 18, versículo 20, a ordem é: celebrem o seu julgamento, ó céus. Celebrem, santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou pela forma como ela os tratou. Isso não é prazer maligno no sofrimento. É vindicação da justiça divina. É a resposta santa de Deus ao sangue derramado, aos justos perseguidos, às consciências esmagadas e às nações intoxicadas. O céu se alegra não porque ama a destruição, mas porque ama a verdade, pureza, justiça e o triunfo final do Cordeiro. O que a terra admirava, o céu já havia pesado. Então vem uma imagem final de poder esmagador. Em Apocalipse 18, versículo 21, um anjo forte pega uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, levanta-a com força e a lança ao mar, dizendo: com igual violência será lançada por terra Babilônia, a grande cidade, para nunca mais ser encontrada. Sinta o peso dessa pedra. Músculos tensionam. Braços erguem massa bruta. O lançamento rasga o ar. O impacto no mar é violento, profundo e irreversível. Não é queda parcial. Não é reforma. Não é recuperação. É fim. E o texto continua no nunca mais. Nunca mais som de arpistas, músicos, flautistas e tocadores de trombeta. Nunca mais artífice algum. Nunca mais o ruído do moinho. Nunca mais a luz da candeia. Nunca mais a voz do noivo e da noiva. Isso em Apocalipse 18, versículos 22 e 23. O império da sedução vira silêncio. O centro da falsa festa vira escuridão. O mercado que prometia vida vira ruína sem música, sem brilho, sem futuro. Porque toda civilização que expulsa Deus e se embriaga de si mesma já carrega em seu ventre a semente da própria desolação. E por quê? O próprio texto responde. Em Apocalipse 18, versículo 23, os seus mercadores eram os grandes do mundo, e todas as nações foram enganadas por suas feitiçarias. E em Apocalipse 18, versículo 24, nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram assassinados na terra.
Feitiçaria aqui não é truque folclórico. É sedução espiritual, engano sistemático, encantamento moral e manipulação em escala civilizacional. Babilônia mexe com desejos, percepções e lealdades até que o mal pareça normal, o santo pareça estranho e o justo pareça perigoso. Agora escuta com temor e esperança. A pergunta do início volta com mais força: quem é Babilônia? À luz da própria Bíblia, Babilônia é lugar histórico, sim. É império histórico, sim. Mas em Apocalipse 18 ela é também o nome coletivo de todo o sistema humano organizado em rebeldia contra Deus, sustentado por sedução, idolatria, exploração e arrogância, até sua expressão final antes da consumação. Ela aparece em estruturas, culturas, narrativas, mercados, tronos e hábitos. E é por isso que discerni-la não é hobby profético. É questão de sobrevivência espiritual. Talvez você pergunte agora, com sinceridade: Lu Martins, como eu sei se estou cercado pelo espírito de Babilônia? Veja os sinais. Onde riqueza exige sua adoração, há cheiro de Babilônia. Onde sucesso pede que você negocie sua pureza, há voz de Babilônia. Onde pessoas viram escada, produto ou estatística, há obra de Babilônia. Onde a consciência é silenciada para preservar status, há altar de Babilônia. Onde o nome de Deus é tolerado apenas se não confrontar os ídolos do sistema, Babilônia está sorrindo. E onde o crente começa a chamar de sabedoria o que a palavra chama de prostituição espiritual, Babilônia já está trabalhando por dentro. Mas eu preciso guardar seu coração de um erro. O objetivo desta mensagem não é produzir paranoia. Não é fazer você sair acusando tudo, todos e qualquer estrutura. O objetivo é produzir discernimento santo. Jesus não nos chama para histeria. Jesus nos chama para a fidelidade. O povo do Cordeiro trabalha, estuda, empreende, cria, publica, compra, vende, aprende e até evangeliza em ambientes públicos e digitais, sem beber do espírito de Babilônia. A comunidade online também pode ser lugar de comunhão, edificação e congregação legítima em torno da palavra. Daniel serve em Babilônia, mas ora voltado para Jerusalém. Os 3 hebreus administram na Babilônia, mas recusam a imagem de ouro. João vê a queda de Babilônia, mas escreve para fortalecer igrejas a permanecerem leais ao Cordeiro. Então o chamado para nós hoje é claro: use ferramentas sem se vender a elas. Trabalhe sem idolatrar o lucro. Comunique-se sem prostituir a verdade. Prospere sem sacrificar a alma. Esteja presente no mundo, inclusive no ambiente digital, mas não possuído por seu sistema. Porque quem pertence ao Cordeiro não precisa beber do vinho da cidade caída para ter identidade, valor ou futuro. E aqui está o veredito espiritual desta mensagem: Babilônia não cai porque perdeu competitividade, Babilônia cai porque foi pesada por Deus. O juízo dela não nasce da opinião pública, do colapso logístico ou do desgaste político, embora tudo isso possa ser instrumento. O juízo dela nasce do trono do Senhor. O mundo pode chamar isso de poder. O céu chama isso de rebeldia condenada. O mundo pode chamar isso de liberdade. O céu chama isso de prostituição espiritual. O mundo pode chamar isso de progresso inevitável. O céu chama isso de sistema em rota de ruína. Agora o espelho se levanta diante de nós. Quantas vezes a tentação de Babilônia bate à sua porta não com chifres, mas com elegância? Quantas vezes ela sussurra: apenas se adapte. Apenas cale um pouco. Apenas relativize isso. Apenas curve-se por fora. Você não precisa acreditar de verdade, só precisa sobreviver. Esse é o som da música na planície de Daniel 3. Esse é o tijolo quente de Gênesis 11. Esse é o luxo intoxicante de Apocalipse 18. A forma muda. O espírito é o mesmo. Talvez para você Babilônia tenha se apresentado como uma proposta financeira que exigia mentira. Talvez como um relacionamento que exigia desobediência. Talvez como um ambiente profissional que recompensava a corrupção. Talvez como uma plataforma que alimentava a vaidade e drenava a pureza. Talvez como uma ideologia que chamava o mal de bem e queria seu aplauso.
E no fundo da alma você sentiu aquele aperto santo, aquele desconforto que o espírito produz quando algo parece vantajoso por fora, mas podre por dentro. Esse aperto pode ser a voz do céu dizendo: saiam dela, vocês, povo meu. E note a beleza disso. Deus não diz saiam dela para humilhar você. Deus diz saiam dela para preservar você. O mesmo Deus que julgou Babel, que entrou na fornalha com os fiéis, que revela a queda de Babilônia a João, é o Deus que ainda fala antes da destruição completa. O juízo sobre o sistema e a misericórdia para o povo aparecem no mesmo capítulo. Porque o coração do Senhor não é perder os seus na sedução, mas arrancá-los dela pela verdade. Você não foi comprado por Babilônia. Você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. O sistema quer te marcar por valor de mercado, Jesus te marca por adoção. O sistema quer te medir por performance, Jesus te chama de povo meu. O sistema quer teu joelho, tua mente e tua afeição, Cristo já entregou o próprio sangue para te fazer livre. Por isso você pode sair. Por isso você pode resistir. Por isso você pode permanecer de pé quando a música tocar. Não porque você é forte sozinho, mas porque há um quarto homem na fornalha dos que pertencem a Deus. Se hoje o Espírito Santo está trazendo luz sobre áreas em que você se acomodou ao espírito de Babilônia, não endureça o coração. Não transforme convicção em argumento. Não maquie aliança com o mundo usando linguagem de prudência. Responda ao chamado do céu. Rompa com o pecado. Reordene seus afetos. Entregue ao Senhor aquilo que se tornou ídolo. Desfaça o pacto com o brilho que esconde contaminação. Há graça para sair. Há poder para romper. Há misericórdia para recomeçar. E se você está no meio de uma pressão real, cercado por gente que quer sua reverência, sua aprovação, seu silêncio ou sua rendição, lembre-se de Daniel 3. O fogo pode ser aquecido 7 vezes mais, mas ele não é soberano. O decreto pode ser assinado, mas não é eterno. O rei pode ameaçar, mas não é Deus. O Cordeiro reina acima de todos os impérios. E quem escuta a voz do céu não precisa temer a fumaça daquilo que Deus já decretou que vai cair. Agora eu quero aplicar tudo isso à sua vida de forma muito prática. Se você trabalha em um ambiente competitivo, não venda sua verdade para ser aceito. Se você usa redes, plataformas e vídeos para aprender, ensinar e se edificar, use tudo isso como ferramenta abençoada, mas não entregue a sua consciência ao algoritmo do mundo. Se você participa de uma comunidade cristã online, valorize esse espaço de comunhão, oração e edificação como parte real do cuidado de Deus sobre a sua caminhada. Babilônia quer usar meios para capturar o coração, Cristo usa meios para alcançar e fortalecer o seu povo. No dia a dia, isso significa escolher integridade quando a mentira parece vantajosa. Significa rejeitar conteúdos, alianças e propostas que enfraquecem sua santidade. Significa não medir seu valor por aplauso, número, status ou comparação. Significa lembrar, ao acordar e ao dormir, que sua identidade não vem da cidade sedutora, vem do Cordeiro que venceu. Significa manter a Bíblia aberta, o coração sensível, a oração viva e os olhos atentos para reconhecer quando o brilho esconde podridão. E se em algum ponto você já percebeu que cedeu, saiba que ainda há a voz do céu chamando. Ainda há arrependimento. Ainda há reconciliação. Ainda há restauração. O Senhor não está chamando você para o desespero, mas para a verdade que liberta. Quem ouve a voz do céu e responde em fé não termina soterrado com a cidade caída. O povo de Deus é chamado para fora porque tem destino diferente, dono diferente e esperança diferente. Eu quero te convidar agora a orar, não como quem repete uma fórmula, mas como quem responde a uma voz. Ore assim comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua palavra com temor e sinceridade. Abre os meus olhos para discernir Babilônia onde eu normalizei o que te entristece. Revela as áreas em que o meu coração foi seduzido pelo brilho que não vem de Ti. Arranca de mim o fascínio por aquilo que o Senhor já julgou.
Quebra toda aliança interior com o pecado, com a vaidade, com a mentira, com a idolatria e com todo o sistema que tenta comprar a minha consciência. Senhor Jesus, lava-me no teu sangue precioso. Purifica a minha mente, os meus afetos, as minhas escolhas e os meus caminhos. Se eu me acomodei, desperta-me. Se eu me calei quando precisava permanecer firme, fortalece-me. Se eu negociei o que era santo, chama-me de volta ao lugar da obediência. Dá-me coragem para sair do que contamina, firmeza para não me curvar e sensibilidade para ouvir a tua voz acima do barulho deste mundo. Que eu pertença totalmente ao Cordeiro. Pai, eu também te peço por quem está vivendo pressão, ameaça, medo e perseguição. Entra na fornalha com essa pessoa como entraste com os teus servos fiéis. Onde há fogo, manifesta a tua presença. Onde há intimidação, derrama coragem. Onde há confusão, libera discernimento. Onde há cansaço, renova as forças. Fecha as portas para toda sedução maligna. Quebra toda a cadeia invisível. Desfaz todo encanto espiritual. E estabelece no coração dos teus filhos a santa decisão de permanecer de pé, em nome de Jesus. Senhor, visita também a casa dessa pessoa. Abençoa sua família, seu trabalho, sua mente, seu sono e sua comunhão contigo. Santifica seus hábitos, sua fala, seus relacionamentos e seus projetos. Que haja paz onde havia angústia, clareza onde havia confusão, pureza onde havia mistura e esperança onde havia medo. Levanta um povo fiel, discernente e cheio do Espírito Santo nestes dias. Se esta palavra falou com você, deixe um comentário simples dizendo: eu escolho ouvir a voz do céu. Isso também fortalece outras pessoas que estão lendo e buscando discernimento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta mensagem. Ao final, assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela, porque ele pode aprofundar ainda mais aquilo que o Senhor começou a tratar hoje no seu coração. E se você deseja continuar recebendo estudos bíblicos profundos, reverentes e aplicáveis ao seu dia a dia, inscreva-se no Palavra Pura e caminhe conosco nesta congregação digital de fé, palavra e comunhão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o rosto dele e te dê paz. Que Cristo te fortaleça, que o Espírito Santo te conduza em santidade, e que a mão do Pai esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu caminho. Eu profiro sobre você discernimento, livramento, firmeza, provisão e paz, em nome de Jesus. Para você que permaneceu até aqui, existe mais uma peça escondida nesse chamado, porque a Escritura mostra um homem cercado por luxo, culpa e idolatria, e naquele cenário de abundância enganosa, a palavra de Deus acende uma escrita na parede, revelando que o brilho de Babilônia sempre termina diante do peso santo do juiz eterno. Agora entra comigo em Daniel 5, porque a cena não começa com guerra, começa com festa, e isso já diz muito sobre o coração humano quando a sentença está próxima. Belsazar, rei da Babilônia, oferece um grande banquete a 1000 dos seus nobres, e bebe vinho com eles, como aparece em Daniel 5:1, mas o vinho não serve só para alegrar, ele serve para anestesiar a consciência, enquanto o império se sente protegido atrás dos seus muros. O salão pulsa com vozes, o ouro reflete a luz das tochas, as vestes nobres deslizam entre mesas fartas, o riso sobe alto, e o rei bebe na frente dos 1000, como quem quer provar que continua no controle. Só que existe um tipo de segurança que já nasce podre, porque é construída sobre orgulho, esquecimento e profanação, e é exatamente aí que essa narrativa aprofunda o tema que você acabou de ouvir. Em Daniel 5:2, enquanto Belsazar prova o vinho, ele ordena que tragam as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu predecessor, tinha tirado do templo em Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nelas. E perceba o peso disso, porque não é apenas excesso, é afronta litúrgica. Aquilo que havia sido separado para a casa do Senhor agora é puxado para o centro da festa de um reino arrogante, como se o santo pudesse ser convertido em adereço para o prazer dos homens. As mãos dos servos carregam os utensílios, o metal brilha sob a chama, talvez alguns nem entendam toda a gravidade, mas o céu entende, e quando aquelas taças tocam as mesas do banquete, o salão inteiro se transforma em testemunha de um pecado calculado.
Daniel 5, 3 e 4 descreve a cena com precisão dolorosa. Eles trouxeram as taças de ouro tiradas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres, suas mulheres e suas concubinas beberam nelas. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Veja o contraste, as taças do Deus vivo nas mãos de homens mortos em seus delitos, e os lábios que deveriam tremer diante da santidade agora exaltam deuses feitos de matéria, deuses que não veem, não ouvem e não salvam. Babilônia faz exatamente isso, pega o que deveria conduzir à reverência, esvazia o temor e transforma tudo em instrumento para a idolatria do eu, do prazer e do poder. Talvez a música ainda estivesse soando, talvez alguém ainda levantasse seu cálice, talvez o rei sorrisse com aquele tipo de insolência que nasce quando ninguém o contradiz, mas Daniel 5:5 interrompe o banquete com uma frase que corta como relâmpago. Naquela mesma hora apareceram dedos de mão humana e começaram a escrever no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro, e o rei observava a mão enquanto ela escrevia. Naquela mesma hora, essa expressão pesa, porque o juízo divino não precisa pedir licença para entrar no centro da festa humana. Imagine um instante, o som desaba por dentro, o ar muda de temperatura, o brilho da parede deixa de ser decoração e vira superfície de sentença, a mão escreve, e ninguém consegue ignorar. Não é um sonho distante, não é um rumor de profeta ausente, é a intervenção visível do céu no coração do império, e Daniel 5:6 diz, o rosto do rei empalideceu e ele ficou tão assustado que suas pernas vacilaram e os seus joelhos batiam um no outro. Aquele homem que bebia diante de 1000, agora mal sustenta o próprio corpo, aquele que parecia firme diante dos nobres, agora treme diante de uma escrita que não consegue ler, e aqui está uma verdade preciosa. O sistema que parece gigantesco desmorona rápido quando Deus decide expor sua fragilidade interna. Babilônia sempre parece forte até o momento em que o céu toca a parede. Belsazar grita por sábios, encantadores, astrólogos e adivinhos, como vemos em Daniel 5:7, e promete púrpura, colar de ouro e autoridade no reino para quem lesse a inscrição e dissesse seu significado, mas ninguém consegue. Os especialistas do império conhecem protocolos, símbolos e jogos de poder, porém não discernem a linguagem do Deus vivo, porque há mensagens que não se interpretam por prestígio, mas por revelação. Daniel 5:8 e 9 carrega o colapso do palácio. Entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Então o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e seu rosto mais pálido, e os seus nobres ficaram perplexos. Perceba, a festa continua existindo fisicamente, mas já foi destruída por dentro. A música pode até tentar voltar, porém o terror já se sentou à mesa. Nesse momento entra a rainha-mãe, lembrando ao rei que existe um homem em quem há o espírito dos santos deuses, linguagem da corte para reconhecer algo que ela ainda não compreendia totalmente. Ela fala de Daniel, e menciona que em dias passados foram achados nele inteligência, discernimento e sabedoria, como sabedoria dos deuses, conforme Daniel 5:11 e 12, porque quando o império não entende o que Deus está falando, ele acaba tendo de chamar alguém que não foi moldado pelo espírito do império. Daniel é trazido, e o contraste é belo, porque o salão está dominado por ansiedade, mas o servo de Deus entra sem fascínio pela pompa, sem medo do ouro, sem reverência ao poder humano. Belsazar lhe oferece os mesmos prêmios, púrpura, colar e o terceiro lugar no governo, como em Daniel 5:16, porém Daniel responde com uma liberdade que corta a sedução na raiz, podes ficar com os teus presentes e dar tuas recompensas a outro. Contudo lerei a inscrição para o rei e lhe direi o significado. Que resposta forte, porque o homem de Deus não vende interpretação por promoção, não negocia verdade por status, não aceita ser comprado pelo mesmo sistema que Deus está julgando. Enquanto Babilônia tenta sempre transformar consciência em moeda, Daniel mostra que quem pertence ao Senhor pode permanecer diante do poder sem ser possuído por ele. Então ele começa a falar, e antes de interpretar a escrita, ele traz memória, porque o juízo divino não cai no vazio, ele responde a uma história de orgulho persistente. Em Daniel 5:18-21, Daniel recorda Nabucodonosor, dizendo que o Deus Altíssimo deu a teu predecessor soberania, grandeza, glória e esplendor, mas quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Essa lembrança é um golpe de misericórdia e de justiça ao mesmo tempo, porque Belsazar não pecou na ignorância completa, ele herdou testemunhos, ele conhecia a história, ele sabia que o céu já havia humilhado um rei antes dele.
Por isso Daniel 5:22 pesa ainda mais. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Embora soubesses, essa frase entra fundo, porque revela a culpa agravada pela luz rejeitada. E quantas vezes o coração humano faz isso? Vê exemplos, escuta advertências, conhece a verdade, mas escolhe continuar brindando com aquilo que Deus chama de profanação. O problema não era a falta de informação, era a soberba amada. Daniel então expõe o pecado do rei sem rodeios. Em Daniel 5:23, ao contrário, te exaltaste contra o soberano dos céus, mandaste trazer as taças do templo, e tu e os teus nobres, tuas mulheres e concubinas beberam nelas, louvaste deuses de prata e ouro, de bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem entendem, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Essa frase é esmagadora, porque coloca em contraste os ídolos mortos e o Deus vivo que sustenta o próprio fôlego do blasfemo. Não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida, ouça isso como se coasse no salão, porque o rei bebe, ordena, ri, ameaça e se exalta, mas cada respiração dele ainda depende do Deus que ele afronta. Esse é o coração do juízo sobre Babilônia, ela usa o fôlego dado por Deus para exaltar aquilo que rivaliza com Deus. Só então Daniel entrega a interpretação. Em Daniel 5:25-28, está a inscrição que foi feita, Mene Mene Tekel Parsim, e este é o seu significado. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Repare como a sentença não discute possibilidades, ela anuncia contagem concluída, avaliação realizada e transferência decretada. Deus contou, foste pesado, teu reino foi dividido. Essas palavras desmontam a ilusão de autonomia, porque o rei não controla o número dos seus dias, o império não define o padrão da balança, e a fortaleza mais célebre da terra não consegue impedir a redistribuição ordenada pelo Senhor. O que Apocalipse 18 mostra em visão ampla, Daniel 5 mostra em um salão concreto, a cidade sedutora já estava sendo pesada por Deus. E existe algo solene aqui, Belsazar ainda manda vestir Daniel de púrpura e colocar um colar de ouro em seu pescoço, como diz Daniel 5:29, quase como se a corte tentasse manter a aparência de normalidade. Mas nem a cerimônia consegue atrasar a sentença, porque o próximo versículo cai como porta de ferro. Naquela mesma noite Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o medo, apoderou-se do reino, conforme Daniel 5:30-31. Naquela mesma noite, de novo a rapidez, de novo a quebra da falsa permanência, de novo o colapso súbito do que parecia consolidado. O banquete ainda tinha taças, a corte ainda tinha vestes, as paredes ainda tinham inscrições, mas a palavra final já não estava com o rei, estava com Deus. Agora veja como essa história conversa com a sua vida, porque talvez você nunca tenha participado de um banquete real, mas todo o coração é tentado a pegar coisas santas e usá-las para fins profanos. Toda geração é tentada a beber nas taças da idolatria enquanto chama isso de liberdade, sofisticação ou progresso, e toda a cultura dominada pelo espírito de Babilônia tenta transformar reverência em entretenimento, consciência em mercadoria e verdade em detalhe negociável. A escrita na parede de Daniel 5 nos lembra que Deus não observa em silêncio eterno, ele pesa, ele conta, ele avalia, e quando o homem exalta o que é falso usando o que pertence ao Senhor, a sentença não falha. Por isso essa narrativa é um presente para quem quer discernir, ela nos livra do fascínio pelo brilho que já está numerado para cair. Talvez o Espírito esteja mostrando a você utensílios santos que foram arrastados para o banquete errado, talvez dons, tempo, corpo, mente, recursos, atenção ou influência que deveriam servir ao Senhor, mas foram colocados a serviço de vaidade, impureza ou aprovação humana. E se isso está vindo à luz agora, não é para te esmagar sem saída, é para te chamar de volta antes que você confunda a tolerância momentânea com a aprovação divina. Daniel não se encantou com a sala, porque conhecia o trono acima da sala. Daniel não se vendeu ao prêmio, porque já pertencia ao Deus que pesa reis e impérios. E Daniel não suavizou a mensagem, porque misericórdia verdadeira não chama sentença de exagero. Há horas em que amar alguém significa dizer, foste pesado na balança e achado em falta, para que o temor de Deus interrompa a loucura antes que seja tarde. E note também, a queda de Belsazar aconteceu enquanto ele zombava do santo, e isso aprofunda ainda mais o alerta de Apocalipse 18, porque Babilônia não cai apenas por excesso econômico, ela cai porque sua abundância se transforma em palco de afronta ao soberano dos céus.
Quando riqueza, festa e poder se levantam contra Deus, o ouro não protege ninguém da escrita divina. Se o tema principal nos mostrou uma voz do céu dizendo, saiam dela vocês povo meu, Daniel 5 mostra por que essa saída é urgente, porque aquilo que seduz também será pesado, e aquilo que hoje parece seguro pode já estar ouvindo no invisível a contagem dos seus dias. O chamado para sair de Babilônia não é exagero religioso, é livramento diante de um juízo real. Então guarda isso no coração, o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos merece mais do que sobras, mais do que linguagem religiosa ocasional, mais do que reverência emprestada aos domingos. Ele merece o centro, porque o mesmo Senhor que escreve sentença na parede também chama seu povo à lucidez, ao arrependimento e à fidelidade. Se você quiser responder a esse chamado agora, faça isso com sinceridade, dizendo em oração, Senhor, toma de volta o que eu arrastei para o banquete errado, purifica o que profanei, restaura em mim o temor, e não me deixes confundir o brilho de um salão com a segurança da tua presença. Pesa meu coração agora pela tua graça, antes que eu seja encontrado em falta no dia da arrogância final. E lembra, para os que pertencem ao Cordeiro, a escrita na parede não precisa ser condenação inevitável, ela pode se tornar misericórdia preventiva, ela pode acordar a alma, quebrar o encanto e reconduzir o coração ao Deus vivo, porque melhor é tremer agora diante da palavra, do que cair depois com a cidade sedutora. Que o Senhor te dê olhos para discernir o banquete, coragem para rejeitar a taça profana, e temor santo para viver diante daquele que conta, pesa e julga com perfeita justiça, em nome de Jesus.